no meu consultório é que quando eu faço um diagnóstico de hipertensão no paciente, a pergunta é: doutor, por que eu sou hipertenso? Isso aí literalmente vai dar uma aula. Então se prepara porque esse vídeo vai ser longo, mas aqui eu vou abordar pelo menos, vamos dizer assim, uns 90% de todos os motivos por que leva hipertensão. Então não tem como eu fazer um vídeo rapidinho, você é hipertenso por causa disso, impossível. Pode sentar e esperar porque o vídeo vai ser longo, mas aqui eu vou destrinchar, tintim por tintim, colocar todos os tópicos, por que uma pessoa se torna hipertensa. Mas aí no final você muito provavelmente vai poder descobrir qual foi o principal motivo que levou você a ficar hipertenso. É claro, se você descobrir qual é o motivo, aí fica mais fácil tratar. Tratando a causa, muitas das vezes você deixa de ser hipertenso, como eu já peguei vários pacientes meus. Então, o primeiro grande motivo do porquê que a pessoa se torna hipertensa, vamos começar logo falando aqui da questão de idade. Sem dúvida, a idade é um dos principais fatores, então muitas das vezes chega paciente comigo só porque só o fator idade foi o único fator que leva a pessoa a se tornar hipertensa. A pessoa passou a vida inteira sem pressão normal, chega uma certa idade de se tornar hipertensa. E aí quem já está acostumado com esse vídeo já sabe, né? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Chegou um paciente comigo que ele foi encaminhado do Detran, porque quando ele foi fazer a renovação da CNH dele, e aí foram verificar lá, a pressão dele estava alta. E aí a médica de lá não quis renovar e disse: olha, vai ter que procurar um cardiologista. O paciente veio comigo. Aí eu fui verificar, realmente a pressão dele estava alta no consultório. Ele falou: não, doutor, minha pressão sempre foi normal, eu acho que pode ser que eu esteja nervoso, e realmente existe. Eu já fiz até um vídeo recente, quem quiser assistir, que fala sobre o efeito do jaleco branco, a hipertensão do jaleco branco. Então, vou deixar até no cards aqui, quem quiser pode procurar, vou estar falando sobre isso. Mas o assunto agora é por que a pessoa é hipertensa. E aí eu disse: não, tudo bem, então bora fazer o seguinte, bora fazer um exame chamado de MAPA. MAPA, para quem não sabe, é aquela pessoa que fica com aquele aparelho de pressão 24 horas, e a cada 15 minutos, em média, ele fica verificando a pressão. Eu pedi para o paciente, ele volta depois comigo, e aí eu realmente dei o diagnóstico para ele. Olha, está aqui no seu exame, mostrei para ele, o senhor é hipertenso. Ele ficou inconformado. Eu disse: mas senhor, está aqui o exame. Não, doutor, mas olha só, não sei o quê. Aí eu digo: tá, bora fazer o seguinte, vamos repetir esse exame. Que ele não queria aceitar de jeito nenhum, não queria o tratamento, aí peguei, coloquei MAPA de novo para ele. Quando ele voltou, o segundo estava pior do que o primeiro. Aí pronto, acabou, não tem discussão, realmente o senhor é hipertenso. E aí ele perguntou: mas doutor, como assim que eu sou hipertenso? Eu sempre me cuidei, eu sou militar da reserva, sempre pratiquei atividade física. Esse é um senhor de 71 anos de idade. Ele até hoje ele corre. Ele falou que a última corrida dele foi uma meia maratona com 71 anos de idade. Tem uma alimentação super saudável. Não sou estressado, minha vida é tranquila, minha alimentação é boa. Mas por que eu fiquei hipertenso agora? Aí eu expliquei para ele exatamente isso. Digo: olha, o senhor se tornou hipertenso exclusivamente por conta mesmo da sua idade. Quer dizer, o senhor provavelmente era para ser hipertenso lá nos seus 50 anos, só que como o senhor se cuidou, o senhor conseguiu postergar essa sua hipertensão aí para os seus 71 anos de idade. Então, o fator idade realmente ele é crucial. Só para você ter uma ideia, pessoas de 60 a 69 anos, 50% delas são hipertensas. Significa o seguinte: se você tem mais de 60 anos de idade, é cara e coroa. Cara é hipertenso, coroa você não é hipertenso, joga moeda, é isso. É isso a sua chance de você ser hipertenso. Então a chance é muito alta. Agora, se a pessoa tem mais de 70 anos de idade, aí a chance passa para 75%. Então, o fator idade ele é fundamental na hora de ser o motivo principal, vamos dizer, da sua hipertensão. E agora vamos aqui aos fatores genéticos. E lá vai outra história. Chegou uma paciente comigo, ela tinha 23 anos de idade, e aí veio com a história de que estava com a pressão alta, pedi MAPA de novo, que a gente desconfia muito, 23 anos de idade. E o MAPA confirmou que realmente era hipertensa, foi feita toda uma investigação, porque aí não tem como. Quando chega nessa idade, e isso para quem esteja ouvindo, tá? Pessoas com menos de 30 anos de idade, com diagnóstico de hipertensão,
tem que fazer investigação, tem que procurar algum motivo. Mas ok, eu fiz toda a investigação para ela e não achei nada, nenhum motivo. E a explicação dela foi o seguinte: o pai e a mãe dela, os dois, se tornaram hipertensos antes dos 30 anos de idade. Aí ela herdou dos dois. Então, realmente, a genética tem um fator primordial nessa identificação da hipertensão. Tanto é verdade que a gente sabe que hoje a genética ela chega a influenciar de 30% a 50% a pressão de uma pessoa, dela se tornar hipertensa ou não. Agora vai dizer assim, mas doutor, e aqui no Brasil, né, que nós não temos assim aquela genética marcante, nós temos um grupo muito miscigenado, então existem países onde tem mais pacientes negros, tem mais pacientes que são orientais, brancos. Aqui no Brasil é muito misturado, então aqui realmente é complicado dizer que é a genética, né? Não sei que seja daquela família de não, doutor, eu já sou, meu pai e minha mãe vieram de outro país, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai e minha mãe são daquele país, aí realmente aí a gente pode até dizer nesse caso. Então hoje nós sabemos que nós já temos centenas de genes responsáveis por uma pessoa se tornar hipertensa ou não. O último estudo que saiu mostrou aproximadamente 900 genes responsáveis pela hipertensão. Só que, olha só, pasmem, apenas 27% da hipertensão está relacionado com essa parte genética. 27% tá? E os outros 73%, pois é, os outros 73% são outras causas. Então, não dá para chegar e dizer assim, é só a genética. Então, veja só que tem muita coisa envolvida aí no meio. E além dessa parte genética, existem doenças genéticas, alterações genéticas, mutações que levam a doenças e essas doenças levam à hipertensão. Mas esse aqui é assunto para o final do vídeo, tá? Por enquanto estou falando só mesmo a genética que leva à hipertensão. Em relação ao sexo, homem e mulher, tem diferença? Sim, tem diferença. A gente sabe que em mais jovens, os homens são a maioria. E quando vai vendo um processo de envelhecimento, a progressão da hipertensão ela é pior nas mulheres. De tal forma que quando chega a partir da 6ª década de vida, as mulheres são mais... O número de mulheres após a 6ª década de vida ela é maior do que o número de homens hipertensos. Depois dos 65 anos de idade, nós sabemos que 68%, né, dos hipertensos são mulheres e depois de 65 anos de idade, 61% dos homens são hipertensos. Então vê que no começo realmente o homem ele é mais hipertenso, pessoas mais jovens são homens e à medida que vai progredindo essa idade, a mulher se torna mais hipertensa. Então depois dos 80 anos aí realmente é de lavada, a mulher é muito mais hipertensa depois de 70 anos de idade do que o homem. Bem, até agora eu falei apenas de problemas, vamos dizer assim, que levam uma pessoa a se tornar hipertensa que não são modificáveis. Como assim? Você pode ver tudo que eu falei, não tem como modificar. A sua parte genética tem como mudar? Não. Você já nasceu assim, não vai ter como mudar. A não ser uma alteração, uma mutação genética. Fora isso aí, não tem como. Mudança de sexo? Não vai ter como mudar de sexo. A sua genética está toda lá também, não vai ter como mudar. A idade, muito menos, né? É que não vai ter como. Amanhã você vai estar um dia mais velho, isso é imutável, isso vai acontecer. Você pode tomar os cuidados para ter um processo de envelhecimento mais saudável, vamos dizer assim. Mas impedir a progressão da idade? Impossível. Agora nós vamos entrar naqueles fatores que realmente vale a pena. Por quê? Porque são os fatores que você pode mudar. Mudanças no seu estilo de vida que podem levar você à hipertensão e, claro, se você mudar esses fatores de risco, você pode deixar de ser hipertenso. Então, se vem aquela história que fala assim, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. O médico passou remédio para pressão? Já era, tu vai tomar remédio pro resto da vida. Não, isso aí não é verdade. Se a pessoa tem um motivo por que ela se tornou hipertensa, seja por causa de algum estilo de vida ou seja alguma doença, que eu vou falar lá no final do vídeo, se você tratar esse problema, você deixa de ser hipertenso. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Então vamos lá continuar.
E o primeiro, sem dúvida, que a gente percebe logo na prática clínica, e um dos mais importantes é a questão do peso. A gente sabe que quanto maior o peso, maior os níveis pressóricos. Isso é linear. Então você aumenta o peso, aumenta a sua pressão, aumenta de novo, aumenta a pressão, aumenta o peso, aumenta a pressão. O inverso também é verdadeiro. Você começa a emagrecer, a pressão cai, perde peso, a pressão cai, perde peso, a pressão cai. E muitas das vezes você deixa de ser hipertenso por conta disso. E esse efeito da pressão, que sobe e desce de acordo com a pressão, ele tanto faz no paciente que é hipertenso, quer dizer, o paciente que é hipertenso, se ele perde peso, a pressão dele cai, como aquele paciente que nem é hipertenso, se ele começa a ganhar peso, a pressão dele sobe, assim como também, se ele perder peso, a pressão cai. Frequentemente a gente pega o paciente, e essa semana mesmo eu peguei um paciente bem interessante, uma paciente que tem um problema na tireoide, chegou comigo, um paciente que estava pesando, era um paciente homem, ele estava pesando 40 quilos e a pressão dele estava dando 10/6, que ele falou. Ah, tudo bem, ele estava bem, estava sentindo bem, não precisava fazer nada, mas de uma pessoa que era hipertensa, hoje em dia a média da pressão dele está dando 10/6, você, por aí dá para ver, mesmo ele tendo uma doença que leva ao aumento da pressão, mas só o fato dele ter perdido peso, isso aí contribuiu fortemente para a queda da pressão dele. Então vamos falar agora sobre outro assunto que é a ingestão de sódio e potássio. O sódio, mais comumente como sal de cozinha, né? Então, quanto maior a ingestão de sal, isso todo mundo já está careca de saber, não adianta, tem médico que vem falar que não influencia sim, já tem estudos comprovando, não tem. Se tentar falar diferente, está falando errado, porque os estudos já falaram, isso aí é ponto pacífico na medicina, e não só a ingestão de sódio, ela é comprovada com o aumento da pressão, como já sabe o valor, né? A cada ingestão, aumento da ingestão de sódio, ele está relacionado ao aumento de 5 pontos na sua pressão. Não é como você está pensando, se minha pressão é 12/8, ela subir dos 5 pontos vai para 17. Não é isso, é porque nós médicos, nós trabalhamos com 120. Então uma pessoa que faz uma ingesta aumentada de sal, ele aumenta em média 5 pontos, então passa de 120 para 125. Aí você vai dizer, mas não é muito, é tão pouco. Realmente, não é tanto assim, mas aumenta. Então, aquela história de que você colocar sal embaixo da língua para poder aumentar a sua pressão, eu já falei e vou repetir. Eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu estou falando sobre isso. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! É inútil, não adianta você pegar e colocar sal embaixo da língua. Se quiser, procura no meu vídeo aí que eu falo sobre pressão baixa. Eu vou colocar também aqui no cards. Procura aí um vídeo que eu falo que colocar sal embaixo da língua realmente é inútil, tá? Por quê? Porque aumenta muito pouco. Aumenta, mas aumenta pouco. E a outra coisa é o quanto que nós podemos comer de sal. Doutor, eu pergunto assim, doutor, quanto é que eu posso comer de sal? A primeira logo dica que eu dou, não coloque saleiro em cima da sua mesa. Se você está colocando saleiro na sua mesa, está pedindo para se tornar hipertenso. Por quê? Porque também ele é acumulativo, tá? Quanto mais sal você vai comendo, eu estou colocando aqueles 5 milímetros de mercúrio, aquilo ali é média. Tem pessoas que são sal sensíveis. Então tem gente que come um pouco de sal, vamos lá, vamos imaginar que eu tenho um irmão gêmeo, colocamos nós dois para comer a mesma quantidade, os dois vão para uma churrascaria e comem a mesma quantidade de sal. Vamos imaginar que eu seja mais sal sensível, então minha pressão vai subir mais, pode ser que a minha pressão suba e do meu irmão gêmeo nem suba, porque ele não é sal sensível. Então isso também varia de pessoas para pessoas, mas a recomendação que é dada pela quantidade de sal por dia seria os 5 gramas. Mas como é que eu vou ficar dosando 5 gramas? Não tem condição, realmente não tem. Mas só para você ter uma ideia, o que seria 5 gramas de sal? Uma tampinha de caneta Bic. Então, não é merchan para Bic, mas é só para você ter uma ideia aqui, que aquela tampinha, se você encher de sal, ali tem mais ou menos 1 grama. Então você teria que comer 5 tampinhas. Lembrando que isso aí, nós temos que comidas que já tem sal, que você nem sabe, e tem coisas que tem sal que você às vezes desconhece, por exemplo, o shoyu. O shoyu é riquíssimo em sal. Então a pessoa vai para o sushi e aí se dana de colocar lá no shoyu e aí depois se torna hipertenso porque come muito sushi. E aí nós temos também o potássio. O potássio já é inverso. Quanto maior a ingestão de potássio,
menor vai ser sua pressão. Então o ideal é a gente dar preferência por alimentos que sejam mais ricos em potássio. Existe até sal, já que ele não é adicionado o sódio, é adicionado o potássio, e realmente aí já mostra que o potássio ele tem esse poder para reduzir a pressão. E isso aí é mais influenciado em pessoas que são de pele negra e também quem tem maior ingestão de sódio. Quanto maior a ingestão de potássio, maior o efeito, vamos dizer assim, do potássio. Seria mais para ver o equilíbrio aí da ingestão de sódio e de potássio. Outro fator que pode ajudar você a reduzir a sua pressão, que pode estar levando então você a sua hipertensão, que seria o sedentarismo. Já está comprovado também. Sedentário aumenta risco para hipertensão. Começou a fazer atividade física, reduz a sua pressão. E aí vem a pergunta mais frequente, mas doutor, o que eu posso fazer? Então vamos lá, se você já foi no seu cardiologista, foi no seu médico, e seu médico liberou, você está liberado para fazer o que você quiser, a recomendação seria você fazer 150 minutos de atividade física por semana de moderada intensidade. E a primeira pergunta logo que faz é, mas doutor, eu posso fazer caminhada? Sim, se você não tiver nenhuma limitação para fazer caminhada. Tá? A caminhada é uma atividade de moderada intensidade, então você teria que fazer 150 minutos. E detalhe, você pode dividir isso, você não precisa fazer, vamos dizer assim, de segunda a sexta, 30 minutos. Não, você pode pegar e dividir isso aí 2 vezes por semana. Pronto, tá tranquilo, você faz 75 minutos e acabou. Missão cumprida da semana, tá pago já, como o pessoal fala. Agora, se você fizer de alta intensidade, não precisa fazer os 150, basta você fazer 70 minutos de atividade física de alta intensidade. Não pode ser de moderada, tem que ser alta intensidade. Então vamos pegar o meu caso. Eu sou desse caso, eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer atividade física, então eu faço uma atividade física de força, que esse aí eu não conto como atividade física, porque esse aí tem que ser aeróbico. Eu faço pilates para ganhar força muscular, porque tenho problema de coluna, mas eu faço 70 minutos de atividade física de alta intensidade. Então, no caso, eu faço ciclismo e eu faço 35 minutos, mas é 35 minutos valendo de alta intensidade. Minha frequência cardíaca, normalmente pedalando, é acima de 150. Então, é uma forma que eu tenho de otimizar, vamos dizer, meu tempo. Então, você pode muito bem fazer isso aí. E eu faço só 2 vezes por semana e está resolvido. E uma das perguntas é interessante. Agora vamos falar sobre o álcool, mas é bem interessante. Acabou a consulta, o paciente está se levantando, aí ele volta. Mas doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu já sei. Bebida alcoólica, né? Pois é, então deixa eu logo responder aqui um pouco sobre a bebida alcoólica para vocês. Realmente a bebida alcoólica aumenta a pressão, isso aí é indiscutível, tá? E quanto maior a quantidade do álcool ingerido, maior vai ser sua pressão, isso também é linear. E o risco fica maior quando isso aí passa de 6 doses. Qual seria... Mas aí o paciente ele pergunta assim para mim, doutor, mas eu posso beber? A resposta é bem simples. Eu não posso dizer se você pode ou não pode beber. Agora a pergunta é, doutor, bebida alcoólica faz mal? Aí eu vou dizer sim, faz mal. Mas até numa dose pequena? Sim, até numa dose pequena. Claro que quanto maior a dose, maior o risco. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso aí, que não existe uma dose segura para uso de bebida alcoólica. Vou deixar de novo aqui no card, quem quiser assistir depois pode assistir, mas realmente não existe dose segura, tá? Quanto maior a dose, maior a chance de você se tornar hipertenso. Então vamos lá, mas a pessoa não adianta, eu falo isso e a pessoa não vai deixar de beber. Ok, então doutor, eu não vou deixar de beber. O que eu posso fazer uso de bebida alcoólica assim, fazer menos pior? Aquele ponto, porque o álcool ele tem algumas vantagens num certo ponto para a doença cardiovascular, mas ele também piora outras doenças. Então, como o pessoal vai lá, então vá lá, aprecie com moderação. Se você não quiser mesmo, não vai parar de beber, então qual seria a dose recomendada? Então, cerveja seria até 600 ml. Então, uma garrafa de 600 ml. Você poderia tomar uma garrafa por dia. Vinho, então seria 250 ml, que daria mais ou menos aí umas 2 taças de vinho. E destilado, como cachaça, uísque, seria até no máximo 1 dose. Agora tem um detalhe. Se você for... Isso aí eu estou falando para homem, tá? Agora, se for homem de baixo peso,
E mulheres, tem que cortar isso aí pela metade. Então a mulher só poderia uma taça de vinho, só poderia uma latinha de cerveja, só poderia meia dose de uísque. Agora o que você vai fazer com essa informação aí, o problema é seu. A minha obrigação foi cumprida, que é passar a informação aqui para você. Então você já sabe, não existe dose segura para álcool, mas se você for utilizar, pelo menos não ultrapasse. E detalhe, você não pode pegar a garrafa da segunda, da terça, da quarta, da quinta e jogar tudo para o sábado. Isso aí faz muito mal, tá? Fora os outros diversos riscos que você vai correr, também não pode. Ele tem que ser dividido mesmo durante a semana. Outra coisa que leva ao aumento do risco de hipertensão são os fatores socioeconômicos. Então já está comprovado que existe um aumento do risco significativo do aumento da pressão em pessoas com baixa escolaridade, que moram em habitações inadequadas e baixa renda. Doutor Cota, por quê? Não sei, tá? Mas os estudos comprovaram isso aí. E quem quiser, esses dados que eu estou passando aqui para vocês, a minha fonte principal é a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a última diretriz que saiu no final de 2020. Então lá fala realmente que esses fatores socioeconômicos têm influência sim no seu aumento da sua pressão. Bem, então tudo isso aí que eu acabei de falar para vocês são os fatores que são modificáveis, alterações que levam a pessoa a se tornar hipertenso. Eu sempre falo aos meus pacientes o seguinte, que eu, como médico, assim como qualquer outro médico, a gente não cura ninguém, tá? A gente não tem capacidade de curar, nós somos, apenas fazemos gambiarra. A verdade é essa, a gente não cura. Mas doutor Cota, como assim o senhor não cura? O senhor não passa remédio? Pois é, mas o remédio não cura. Aquilo ali, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas abaixando sua pressão, eu não estou curando. Existe uma causa para a sua hipertensão e eu estou tratando a consequência dela. Então, se você come muito e aí sua pressão está alta, o que é que eu faço? Eu vou lhe passar um tratamento para ajudar, claro, você a perder peso e vou passar também um remédio para baixar sua pressão. Isso é cura? Não, isso tudo é gambiarra. Porque a cura realmente vem de dentro para fora. Vamos falar um pouco aqui, eu sou cristão, né? Acredito em Jesus Cristo, então quando a gente vai lembrar lá da história lá de Bartimeu, o cego, né, que ficava gritando, Senhor, Senhor, tenha piedade de mim, e aí depois Jesus Cristo foi lá e curou ele, e aí quando ele foi agradecer, Senhor, muito obrigado, aí o que Jesus Cristo falou para ele? Né? Jesus Cristo não falou, não, eu te curei, ele falou o seguinte, a tua fé te curou. É exatamente isso. Quem vai curar a sua hipertensão é você. Você vai ter que começar a fazer mudanças no seu estilo de vida e aí você vai ganhar a sua cura. Porque eu posso até lhe orientar, lhe dizer o que é, mas a cura ela sempre vem de dentro para fora. E eu estou colocando, vamos dizer assim, o tratamento de fora para dentro. Seria só mesmo a gambiarra. Então procure pensar sinceramente nesses fatores de risco. Claro que você não vai mudar tudo do dia para a noite, não é assim que funciona. É muito difícil uma pessoa que muda de forma radical, existe, mas não é o comum. Mas começa mudando pequenas coisas, vai mudando, não, então eu estou bebendo muito, eu vou diminuir um pouco minha cerveja, eu vou começar a fazer uma caminhada, eu não consigo fazer 150 minutos, tá bom, doutor Cota, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100 minutos por semana, começa com 100 minutos, eu vou parar de comer aquela comida que está fazendo engordar, eu adoro comer pão, tudo bem, então eu vou cortar o pão, então pelo menos diminuir o pão. Comece essas mudanças, porque é isso que vai fazer você ficar curado da sua hipertensão. Mas agora nós vamos entrar no ponto que são as doenças que levam o paciente a hipertenso, e é aqui que nós vamos fazer a diferença do verdadeiro cardiologista, aquele cardiologista que olha e diz, isso aqui parece ser hipertensão provocado por uma doença. E aí nós temos que levar em consideração alguns dados, como é que o cardiologista vai pensar que realmente sua hipertensão tem alguma doença ali por trás. Então, primeira logo dica, o paciente chega logo com a gente com uma pressão estupidamente alta, a gente vê lá no mapa a pressão de 18 por 11. 18 por 11, se for paciente jovem, então, pior ainda. Chega o paciente comigo, eu faço diagnóstico de hipertensão, que nem aquele que eu contei lá no começo da história, uma hipertensão num paciente de 21 anos de idade, não, tem que investigar. Então é o seguinte, se você tem uma doença e a gente consegue tratar essa doença, né, consegue controlá-la, ou então consegue curar essa doença, vamos dizer assim, tem tumores que podem fazer isso, aí vai lá e tira o tumor,
e a pessoa deixa de ser hipertensa somente com esse tratamento. Olha só que coisa legal. Então, você está assistindo esse vídeo, já percebeu que você tem chance, se você está assistindo esse vídeo e você é hipertenso, você já começa a perceber que existe uma luz no final do túnel, uma chance de você deixar de ser hipertenso. Então vamos agora elencar aqui quando é que nós devemos desconfiar que realmente o paciente tem uma hipertensão secundária, existe uma causa. Não sei. Vamos lá. Primeiro, paciente que tem pressão média, não é um pico de pressão, tá? Uma média acima de 18/11. Ou, como é o termo correto, né? Falar 180/110. Começa a ter alguns sintomas estranhos. Por exemplo, vem associado palpitação, dor na cabeça, suor frio, né? Em forma de crise. Isso aí já tem uma doença que provoca isso aí, pode ser isso aí. Pacientes que começam sua vida de hipertenso com menos de 30 anos de idade ou aqueles acima de 50 anos de idade. Mas doutor, você não falou que é comum com o passar da idade, acima de 50? Realmente é, mas existem doenças que são mais prevalentes nas pessoas com mais idade e essas doenças que podem estar levando à hipertensão. Alterações em alguns exames de laboratório. Então, quando a gente pega o sódio, potássio, a creatinina muito elevada, aí a gente começa a desconfiar que existe alguma doença ali por trás que pode estar levando à hipertensão. E existem também outras alterações laboratoriais, mas aí são os detalhes que eu vou contar aqui durante o vídeo, vou falar alguns deles. Mas vamos lá começar realmente agora a falar sobre as doenças que levam a problema de pressão alta. Então a primeira, uma das mais prevalentes, são as doenças renais. E aqui eu não vou falar como é que você tem que tratar, tá? Mas eu vou dar algumas dicas quando você vai suspeitar que realmente sua pressão seja devido a essas doenças. Eu vou começar a elencar daqui para baixo. Então, já que estamos falando de doença renal, vamos, é claro, falar da urina. Então, quando é que a gente vai suspeitar que você tem um problema renal? Na alteração da quantidade da urina. Então, você aumentou muito a quantidade de urina que você está urinando por dia. Ou você começa a perceber que está urinando bem menos. Isso aí já começa a levar a desconfiança. Urina muito branca. Todo mundo pensa que a urina boa é aquela urina transparente, né? É claro. Não, não é. A urina boa é aquela que é amarela. É sinal que está saindo, vamos dizer, o produto da excreção da urina e está deixando a urina amarelada. Se a sua urina está vindo branca, transparente, não branca, na verdade transparente, talvez o seu rim esteja perdendo a capacidade de filtrar, esteja retendo essa substância no seu corpo e está saindo apenas água pela sua urina. E aí a gente começa a desconfiar. Claro que existe influência do clima. Você está num lugar muito frio, aí o que acontece? Você não transpira aquele excesso de água que, vamos dizer, a água que sairia do seu suor não vai sair pela urina. Aí tem uma diluição e a sua urina vai acabar ficando clara, tá? Eu estou falando de pessoas que vêm sistematicamente tendo urina transparente. Isso aí a gente começa a desconfiar. Outra coisa, inchaço. E não é o inchaço na perna, tá? É interessante. O problema renal, ele leva um inchaço generalizado. A pessoa incha a perna, incha a mão, incha o rosto. A gente consegue perceber direitinho que as pálpebras elas ficam bem inchadas. Isso aí sugere fortemente que já seja problema renal. E outra, uma característica bem importante do problema renal é o paciente reclama muito de cansaço. Mas cansaço, problema renal, por quê? Porque o rim produz um hormônio chamado de eritropoetina e esse hormônio é o que estimula lá a medula óssea a produzir o sangue, produzir as células do sangue. Então quem tem doença renal normalmente evolui com anemia e aí se a pessoa tem anemia, né, a função do sangue é levar oxigênio, então a pessoa sente muito cansaço. Outra doença que leva à hipertensão, que é chamada a hipertensão renovascular. O que é a hipertensão renovascular? Então, se a gente for pegar ali o nome, né, reno vem de renal, vascular é de vascular, então nós temos um estreitamento da artéria do rim. Esse estreitamento, existe alguns motivos para isso. O mais frequente de todos seria a aterosclerose, quer dizer, placa de gordura. Então, o colesterol se deposita nessas artérias, vai estreitando a parede da artéria, vai diminuindo o fluxo de sangue para o rim. Isso aí pode levar à hipertensão.
Então ainda tem médico que gosta de defender aquele negócio, não, o colesterol alto não é o problema, você precisa tratar o colesterol. Gente, isso é ponto pacífico na medicina, tem que tratar sim o colesterol, tá? Colesterol alto entope as artérias, não tem essa. Então o colesterol é um dos maiores motivos leva para isso aí, mas existe também uma situação que chama de fibrodisplasia. É uma alteração ali na parede da artéria que leva a esse estreitamento e detalhe, isso aí não dá sintoma nenhum. Simplesmente o médico tem que desconfiar, paciente jovem, chega paciente jovem com pressão alta, eu tô aquele paciente idoso que do nada a pressão dele começou a subir muito rápido, a gente tem que pensar em hipertensão renovascular e tem que fazer o exame para verificar isso aí. O exame seria uma ultrassom com Doppler de artérias renais e aorta para a gente poder ver isso aí. Outra doença muito frequente que é a apneia ou hipoapneia obstrutiva do sono, mais comumente conhecido como apneia do sono. Então o que é a apneia do sono? A apneia do sono é quando o paciente ele para de respirar quando está dormindo. Mas por que acontece isso? Olha só, nós temos, na nossa garganta, nós temos a nossa língua, então quando o paciente está dormindo, ele relaxa a musculatura e a língua toca na garganta. Na hora que a língua toca na garganta e o ar passa, ela vibra e quando ela vibra, faz o barulho do ronco. Né? Então, quando ela está respirando, vai... Então, a língua está tocando ali, está fazendo a pessoa roncar. Só que acontece de, às vezes, a língua ela cair totalmente e tampar a respiração. E a pessoa não respira, ela passa vários segundos sem respirar e isso aí aumenta o risco da pressão subir. De tal forma que a gente sabe que 30 a 50% das pessoas que têm hipertensão têm apneia do sono. E você já sabe, né? Quando engorda, aumenta o ronco. Então, quanto mais a pessoa engorda, maior a chance de apneia. E aí, quando é que você vai desconfiar que você tem apneia? Então, vamos lá, algumas dicas para desconfiar que você tem apneia. Em primeiro lugar, tem que roncar. Se você não ronca, não pode ter apneia, porque o primeiro estágio é quando a língua só toca na garganta. Para ter apneia, ela tem que cair e tampar de vez. Então, primeira dica, ronco. Segundo, sabe aquela pessoa que acorda e diz, nossa, minha garganta está seca? Pois é, pode ser que seja também da apneia do sono. Outra dica, às vezes o familiar fala, doutor, tem vezes que eu vejo, parece que ele para de respirar. Né? Então já é uma dica. Outra situação, o paciente acorda com falta de ar, ele acorda, aí parece que não estava conseguindo respirar, né? Claro, tirando o pesadelo, e ele acorda também com a frequência cardíaca alta, ele já acorda com o coração dele muito acelerado. Isso aí é um forte indício de apneia do sono. Outra dica, o paciente fica cansado durante o dia. Mas por que do cansaço? Quando a pessoa entra em apneia, ela não consegue entrar no sono profundo. Ela não entra no sono profundo, então ela, na verdade, ela não, vamos dizer, não recuperou a energia dela. Então ela já acorda cansada. É aquele paciente que vai assistir televisão, dorme, não consegue pegar, começa na primeira folha do livro, já está querendo dormir, né? Vai para a aula, dorme. Tem casos extremos, o paciente chega comigo falando, não doutor, eu estou com tanto sono que às vezes o sinal fez, eu encosto essa cabeça eu durmo. Aí o cara de trás de buzina que eu acordo. Né? Teve um paciente meu já chegando ali ao extremo que ele conseguiu dormir na piscina. Ele falou que ele estava na borda da piscina e estava com a cabeça assim, né, na borda da piscina, conversando com o pai dele. Aí ele dormiu e se afogou. O pai dele que puxou da piscina. Porque ele tinha um índice de apneia do sono de 90. O que é isso? Em 1 hora de sono, ele parava de respirar 90 vezes. E aí isso aí leva à hipertensão também. Então, essas aí são algumas dicas para você poder suspeitar quando você tem apneia do sono. E aí o exame, qual é o exame que vai fazer o diagnóstico? No caso, seria uma polissonografia. A polissonografia ela vai dizer se tem ou não tem e vai também quantificar. Por quê? Porque, vamos dizer, é normal, vou falar aqui para vocês rapidinho, tá? É normal até 4 episódios de apneia do sono durante 1 hora. Agora, se passou de 15 episódios em 1 hora, aí já é moderada, já tem indicação de tratamento, tá? Mas então, a polissonografia é o exame. Existem módulos no aparelho de Holter que eles até conseguem identificar se tem apneia do sono, mas realmente o exame que a gente chama de padrão ouro para fazer o diagnóstico é a polissonografia.
E agora o tratamento para isso? Bem, o tratamento, a recomendação principal é o uso de CPAP. CPAP é aquelas pessoas, não sei se vocês já viram, pessoas que dormem com uma máscara no rosto ligada a um aparelho. Então o aparelho ele detecta que a pessoa para de respirar, ele coloca uma pressão positiva para colocar o ar para dentro do pulmão. Tá? Essa aí é a principal, vamos dizer, o principal tratamento da apneia do sono. Claro que se você perder peso, você pode deixar de ser hipertenso, então é óbvio que tem que entrar aí no meio a perda do peso, né? Mas existem também outros tratamentos, existe cirurgia para isso, existe fisioterapia que pode ser feita, pessoas têm dispositivos que colocam na boca para puxar, vamos dizer, um pouco mais a língua, a mandíbula, para poder melhorar, mas assim, é inquestionável que o melhor tratamento realmente é o uso do CPAP. Outra doença que leva à hipertensão é o feocromocitoma. Feocromocitoma é uma doença em que existe um tumor numa glândula suprarrenal, uma glândula que fica em cima do rim, e essa glândula ela produz alguns hormônios e pode ser que existe um tumor que aumenta a produção da adrenalina, e aí essa adrenalina vai dar sintomas bem típicos, que seriam dor na cabeça, palpitação e sudorese. Então, se você tem crises, normalmente isso são formas de crise. Não é aquela pessoa que ficou nervosa, aí doeu a cabeça, suou e o coração acelerou. Não é isso. A pessoa do nada começa a sentir uma dor na cabeça em forma de crise, o coração acelera, começa a suar frio, aí daqui a pouco do nada passa, sem motivo nenhum. Mas isso aí já cheira fortemente a feocromocitoma, que seriam esses tumores. Agora, detalhe, né? 90% desses tumores eles são benignos, só 10% é maligno. O diagnóstico é feito através de exame de laboratório, né? Então a gente dosa lá metanefrina. Existem vários exames de laboratório, metanefrina, epinefrina na urina, no sangue. E aí a gente acaba confirmando ali, quando a gente pede ali uma cintilografia, ou uma ressonância, ou uma tomografia do abdômen, e a gente detecta ali o tumor. E o tratamento é óbvio que é cirúrgico. Outra doença, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, ela é uma doença onde há um aumento da produção do hormônio chamado de cortisol. E esse cortisol, ele pode ser produzido também lá na suprarrenal, a mesma coisa lá que acontece lá do feocromocitoma, mas existem outras glândulas também que podem produzir, né? A hipófise, ela pode produzir, existe também as situações são ectópicas, outras partes do corpo que podem produzir o feocromocitoma. Então é claro que o tratamento aí vai ser a retirada desse tumor, igual do feocromocitoma. O que interessa você saber sobre a síndrome de Cushing? Em primeiro lugar, que a gente vai investir, começa a suspeitar quando a gente pega o cortisol alto, mas o principal para você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, já deve estar cansado, mas eu acho que está valendo a pena você aqui ficar para poder saber o motivo da sua hipertensão, são as características do paciente com a síndrome de Cushing. Então vamos lá, quais são as características principais? Eu vou aproveitar e colocar aí na tela, porque a foto ela marca bem mais quando a pessoa vê, para poder suspeitar a pessoa que tem síndrome de Cushing. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a obesidade, né? Aumento do peso, estrias pelo corpo, hipertricose, que é a hipertricose, é aquele aumento de pelos. As mulheres começam a aparecer buço, começa a aparecer barba, né? Diminuição da libido, presença de acne, hiperpigmentação, são aquelas áreas da pele que ficam mais escuras, ficam enegrecidas, equimoses seriam as manchas roxas. Eu já tenho um vídeo que fala sobre mancha roxa, vou deixar aí também no card se você quiser assistir. Equimose e acantose nigricans. Acantose nigricans são aquelas manchas que ficam, vou deixar aí na tela para você ver, né? Aquelas manchas que ficam no pescoço, pode ser algumas pregas, são umas manchas enegrecidas, e isso aí sugere que seja a síndrome de Cushing, mas existem outras situações também que pode aparecer isso aí, como o paciente que tem uma resistência à insulina. Então aquele paciente chega uma glicose ali que nem é tão alta assim, né? Chega uma glicose ali de 110 e tal, mas aí a gente vê que é um paciente obeso, que a insulina está lá em cima, e esse é um paciente com alto risco de desenvolver também diabetes, mas também pode aparecer lá na síndrome de Cushing. O diagnóstico é feito pela dosagem do cortisol, então talvez seja um outro exame que seja necessário para investigar quando a gente suspeita de hipertensão secundária, e confirmado através do exame de imagem, que pode ser tomografia ou ressonância do local onde a gente esteja suspeitando que esteja esse aumento dessa produção. Coarctação de aorta. Então a aorta é a nossa artéria que sai o sangue do coração, leva sangue para todo o nosso corpo, você está vendo aí na tela a aorta. Então a coarctação de aorta é um estreitamento. O que acontece nesse caso?
devido a uma alteração, normalmente, né, uma má formação durante a vida intrauterina, essa aorta ela fica estreitada e o sangue passa com dificuldade para a parte, vamos dizer, de baixo assim, do seu corpo. E aí no braço a pressão vai ficar alta e o que vai acontecer lá embaixo, nas pernas, a pressão vai ficar baixa porque diminui o fluxo de sangue. Então a principal característica que a gente suspeita de coarctação de aorta, o paciente chega reclamando de pressão alta e cansaço nas pernas. Isso aí lembra uma historinha que eu vou contar para vocês agora. Chegou comigo uma mãe com a sua filha de 11 anos de idade, que vem encaminhada com a pediatra justamente para investigar por que de uma hipertensão numa criança de 11 anos de idade. Eu pedi vários exames para investigar, a gente pensou logo assim, será que é alguma coisa hormonal? Pedi alguns exames, né, a parte laboratorial básica, e aí veio tudo normal. Eu disse, não, bora aqui conversar. Eu conversando com a mãe, aí ela pegou e falou assim, doutor, inclusive minha filha, ela tem muito cansaço nas pernas. Aí, nossa, falou cansaço nas pernas, piscou na minha mente. E eu já devia ter pensado lá no começo, que é uma das principais causas mesmo em criança, coarctação de aorta. Eu disse, não, vem cá rapidinho. Eu levei ela lá para uma sala, fui fazer um exame, fui verificar a pressão dela, da perna dela e do braço dela, e vi que a pressão do braço dela, a pressão sistólica, estava dando 15, 16, e na perna estava dando 8. E normalmente é o inverso, a pressão na perna é maior do que do braço. Aí eu disse, não, isso aqui deve ser coarctação de aorta. Aí eu fui e pedi o exame, né, que a gente pede no caso uma ressonância magnética da aorta dela, e veio lá realmente essa estenose da aorta dela, fez a cirurgia e detalhe, está curada, não tem mais problema de pressão alta. Então veja que achando a causa, a gente pode muito bem tratar e a pessoa deixar de ser hipertensa. Imagina só, essa menina com 11 anos de idade passaria o resto da vida dela com pressão alta, tomando remédio. Detalhe, quanto mais baixava a pressão no braço, mais também baixava a pressão na perna e mais ela sentia o cansaço na perna. Então aí foi resolvido o problema dela com esse diagnóstico. Hipotireoidismo. O que é isso? A sua tireoide está produzindo pouco hormônio. Característica principal do hipotireoidismo: cansaço. Paciente que chega comigo reclamando, eu tenho muito cansaço, nossa, automaticamente eu tenho que pensar em tireoide, mas existem outras situações também que a gente tem que pensar, né, no hipotireoidismo, que seria aumento do peso, muita sonolência, a queda no cabelo. E a característica principal da pressão nesse paciente que tem hipotireoidismo é o aumento da pressão diastólica. É aquela pressão menor, do 12/8 ao aumento do 8. Então aquele paciente chega comigo na consulta que está com uma pressão ali de 13/10. Quer dizer, a pressão sistólica nem subiu, está normal, mas a diastólica subiu. Esse é o paciente que eu começo a suspeitar fortemente de hipotireoidismo. Aí eu aproveito e faço as perguntas, né? Se tem tudo isso, cansaço, queda de cabelo, a unha fica fraca, sintomas típicos de baixa queda do metabolismo. Então tem esse tipo de alteração. E assim como o hipotireoidismo, quer dizer, diminuição do hormônio, leva ao aumento da pressão, o hipertireoidismo também leva ao aumento da pressão. Diferente do hipotireoidismo que aumenta a pressão diastólica, no hipertireoidismo aumenta a pressão sistólica. Sintoma mais comuns, aí é o inverso, é o metabolismo muito acelerado. Então é a pessoa que tem muita palpitação, no caso aí ela perde peso, sente muito calor, tremores e uma característica que é notória na cara, quando o paciente chega com a gente e tem aquele olho esbugalhado, que a gente chama de exoftalmia. Quando a gente encontra esse paciente, obrigatoriamente a gente tem que começar a investigar hipertireoidismo. E como é que a gente investiga? Principalmente dosando os hormônios no sangue da tireoide e pedindo uma ultrassom da tireoide, e o tratamento vai depender de cada caso, é claro, é parte do seu médico. Mas é importante você saber quando suspeitar de cada doença para ver se não é o seu caso. É sim. Hiperparatireoidismo. Nesse caso aqui é uma glândula que fica atrás da sua tireoide. Na verdade são 4 glândulas, são 4 bolinhas bem pequenas, e essa paratireoide ela está responsável pelo metabolismo do cálcio. Então, se ela tem um aumento da produção, vai interferir no cálcio e tudo aquilo que tem cálcio que pode levar a problema de cálcio no seu osso. Então, em primeiro lugar, aumento da formação de cálculo renal. Ora, se tem muito cálcio no seu corpo, esse cálcio começa a ser excretado pela urina,
esse cálcio começa a formar as pedras nos seus rins, e aí é aquele paciente que começa a ter cálculo renal de repetição, a gente começa a suspeitar que pode ter o hiperparatireoidismo, claro, se vier associado ali com pressão alta. Outras situações também que podem levar à suspeita de hiperparatireoidismo. Osteoporose, né? Porque a osteoporose tira o cálcio do osso, a pessoa vai ficar com osteoporose. Letargia, a pessoa que é lenta, né? Fraqueza muscular, porque o cálcio está responsável pela contração dos músculos. Espasmo muscular, cãibras, eu já tenho um vídeo falando sobre cãibra, vou deixar também aí no cards. Pessoa que sente muita sede e que urina muito, aumenta a quantidade do volume urinário. Então, nessas situações, você começa a ter a maioria desses sintomas, não basta ter um, tá? Ah, doutor, eu tenho muita sede. Eu tenho, de vez em quando eu formo cálculo. Tudo bem, a gente pode suspeitar, mas normalmente a gente suspeita mesmo quando tem vários desses sintomas, aí a gente começa a suspeitar. O diagnóstico disso aí realmente vai ser dosagem do hormônio e do cálcio no sangue. A acromegalia é outra doença hormonal, no caso aí o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele vai, como é que a gente vai suspeitar que a pessoa tem aumento da pressão por conta da acromegalia? Os sintomas principais são dor na cabeça, cansaço e aumento das mãos, dos pés, mandíbula e da língua. Estou deixando uma foto aí na tela para vocês de uma pessoa com acromegalia. Então, se você tem essas características, você tem que suspeitar que pode ser excesso de hormônio do crescimento. E vamos finalizar aqui finalmente o vídeo com medicamentos, substâncias que a gente ingere que pode levar ao aumento da pressão. E vamos começar logo pelos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, então você que tem aquelas dores crônicas, você tem reumatismo, artrose, de vez em quando faz uso de anti-inflamatório. E isso aí, não só o anti-inflamatório aumenta a sua pressão, como o anti-inflamatório leva a problema renal, que pode levar também ao aumento da sua pressão. Então, cuidado com o uso crônico de anti-inflamatório. Tudo bem, de vez em quando a gente tem uma dor, pode tomar para aliviar, né? Ninguém quer ficar sentindo dor, mas realmente o uso de anti-inflamatório pode levar ao aumento da pressão arterial. Se você faz uso crônico e tem pressão alta, comece a suspeitar. Outro também, uso de anticoncepcional. Já peguei uma paciente que ela chegou comigo com AVC por conta de uma pressão alta por conta de anticoncepcional. Paciente jovem que teve um AVC, não tinha nada, motivo nenhum, hipertensa, e aí teve um AVC por conta de anticoncepcional, né, com aumento da pressão. Então, se você não era hipertensa, jovem, começa um anticoncepcional, sua pressão começa a subir, é bom você voltar com o seu ginecologista e pensar em um outro método contraceptivo. Corticoide. Todo mundo, esse aí já ouviu falar do corticoide, né, prednisona. Eu não estou falando daquela pessoa que faz um uso de corticoide durante 5 dias, não. Eu estou falando daquelas pessoas que têm algumas doenças que levam ao uso crônico. Então, por exemplo, pessoa que tem artrite reumatoide, né, pacientes que têm lúpus. Isso aí pode levar ao uso crônico de corticoide, isso aí pode levar à pressão. Claro que aí no caso tem que pesar, né, o risco, o benefício, tem situações que não tem jeito. Eu mesmo tenho uma paciente que ganhou hipertensão por conta do corticoide, mas ela não pode parar de tomar corticoide. Aí não tem jeito, a gente vai ter que ficar usando mesmo os dois, o corticoide e o remédio da pressão. Medicamentos para emagrecer. E aí nós temos muitas daquelas fórmulas, o paciente adora aquelas fórmulas, não, vou fazer aqui uma fórmula para você emagrecer, aí coloco lá naquela forma hormônio da tireoide, aí coloco também lá sibutramina e ainda coloca derivados da anfetamina. Isso vai te ajudar a emagrecer? Vai, mas vai te causar um monte de problema também. Então, derivados de anfetamina junto com sibutramina aumenta a pressão. Não é que não possa passar, pode, mas assim, tem que conversar com o seu médico, saber se realmente vale a pena. Eu já cheguei a passar sibutramina para paciente meu que era hipertenso. Claro que era uma hipertensãozinha leve, aí eu passei o remédio, vi que controlei, precisava perder peso. Por quê? Porque também a sibutramina faz emagrecer e emagrecer perde peso. Então, às vezes, vale sim a pena, mas o paciente tem que estar ciente dessa possibilidade, né? A sibutramina eleva a frequência cardíaca, pode dar um mal-estar, uns tremores. Isso aí é assunto para outro vídeo. Mas é só para você saber quais são os medicamentos que podem estar levando à sua hipertensão. Hormônios, já falei aqui do anticoncepcional, né? Hormônio da tireoide, acabei de falar, lá no hormônio para emagrecer. E teve aí uma febre no tempo, pessoas querendo fazer hormônio do crescimento
porque ele rejuvenesce, né? Eu já falei lá da acromegalia, né, do hormônio do crescimento, que leva também ao aumento da pressão. Então, cuidado com a ingestão de hormônios, que esse pode estar sendo a causa da sua hipertensão. Alguns antidepressivos, e o mais comum deles, logo o primeiro que a gente pensa logo, é realmente a amitriptilina. Existem outros antidepressivos, né? A sertralina também ela pode proporcionar, mas realmente a amitriptilina e ali os seus irmãos, mas o mais comum realmente é a amitriptilina, ela pode levar à hipertensão. Drogas. Então nós temos aí o álcool, já falei do álcool, né? Nós temos também aí no meio a cocaína e seus derivados, isso eleva também a pressão. As anfetaminas que eu já falei. Doutor, e o cigarro? Não, por que pareça, gente? Por que pareça, cigarro não aumenta a pressão. What? Mas doutor, como assim? Cigarro não aumenta a pressão, então a gente pode fumar? Não, gente, peraí. Cigarro não aumenta a pressão. Cigarro faz mal para o coração. Então, são coisas diferentes. Já tem estudos comprovando que o cigarro não aumenta a pressão, mas faz mal para o coração. Né? Todo mundo sabe disso. Então, mas realmente aumentar a pressão, não aumenta não. E outra droga que pode levar a sua pressão, que é o café. Ô, doutor, mas café é droga. Qualquer substância que você ingere no seu corpo não deixa de ser uma droga. Né? Então você está tomando o seu remédio da pressão, não é uma droga, a gente chama de droga. Só que existem as drogas lícitas, as drogas ilícitas, e o café é uma substância que pode levar ao aumento da pressão. Mas detalhe, o aumento da pressão pelo café, ele normalmente acontece ali nas primeiras 3 horas, depois disso ele baixa a sua pressão. Ah, então você começou a gostar agora. Realmente, na hora logo em seguida que você toma, realmente é como se fosse uma injeção ali de adrenalina. Aí você fica esperto, tira o sono, acelera seu coração e dá uma subida na pressão. Mas depois ele até ajuda a baixar, tá? Eu tenho um vídeo sobre café, vou deixar também aqui no card para vocês, um vídeo que eu falo bem sobre o café. Então quem curte o café, tem estudos comprovando o benefício do café para a sua saúde cardiovascular. Gente, esse vídeo foi enorme. Mas, vamos lá. De vez em quando chega o paciente e me pergunta, doutor, por que eu sou hipertenso? Eu não respondo, eu digo, olha, não dá para responder por aqui, óbvio. Você viu só que eu falei aqui, tudo bem que eu falei praticamente de quase a totalidade dos problemas que levam à hipertensão. Olha só o tempo que levou para falar de hipertensão. Não tem como eu daqui para responder a sua pergunta e dizer por que você ficou hipertenso. Então, não se perca seu tempo perguntando para mim, doutor, por que eu sou hipertenso? Eu vou mandar você assistir de novo o vídeo e ver onde é que você se encaixa. E se não achar nada que suspeite, realmente procurar seu médico. E às vezes não tem motivo nenhum. Né? Simplesmente a pessoa é hipertensa, só vai ter que tomar o seu remédio. A medicina ainda não evoluiu o suficiente para poder dar resposta a tudo. Então, às vezes a gente só trata a mesma consequência, vai só tratar a sua pressão. Mas o importante é o seguinte, que fica uma mensagem final é que você deve tratar a sua hipertensão. Por favor, não deixe de tratar a sua pressão. Ela é fundamental, hipertensão já está consagrado como aumenta o risco para diversas doenças cardiovasculares, pode deixar sequela para você pro resto da vida, você ganhar uma diálise, ter que passar 4 horas, 3 vezes por semana da sua vida numa maca para fazer diálise, e se você não pegar um AVC, ficar sequelado, ficar no fundo de uma cama, não poder mais trabalhar, um infarto, você vai cansar de sair da sua cama até a sua geladeira para pegar água, você vai cansar, entre outros problemas, perda da visão, entre outros. Então, assim, o importante, claro que é importante a gente verificar se existe uma causa, mas é importante realmente você fazer seu tratamento, deixar a sua hipertensão dentro da meta. Eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas não tem como, tá? Ainda faltou algumas coisinhas eu falar, tá? Mas eu acho que o mais importante, o principal eu falei aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo lhe ajudou, pense que pode ajudar outras pessoas. Você pode compartilhar, e não só pode, como até lhe peço, por favor, compartilhe. Isso ajuda o canal, ajuda a outra pessoa que está assistindo. Quantas vidas podem ser que não sejam salvas com esse vídeo, com a pessoa recebendo uma informação dessa de importância? Porque, veja só, não tem como o médico explicar tudo isso aqui numa consulta para você. Realmente eu tenho que ir aqui num vídeo, num único vídeo eu consigo passar para milhares de pessoas. Né? Então isso ajuda bastante. Você pode também estar ajudando, fazendo a sua caridade, ajudando outras pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Um forte abraço do fundo do meu coração
Que Deus te abençoe com muita saúde a você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.